Bom dia, irmãos. Graça e paz. Muito bom estar com vocês aqui. E nós vamos dar continuidade àquilo que vocês estão estudando aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. E hoje nós encerramos aqui este primeiro capítulo. Sempre importante nós lembrarmos que para podermos compreender a palavra, nós precisamos da ação do Espírito de Deus. Eu tenho falado para o meu filho, Davi, que tem 7 anos, e que todo dia ele tem que ter um tempo para ler a palavra. E ele nunca quer fazer isso, né? Ele quer fazer um monte de outras coisas, ele sempre esquece. E aí eu falei, filho, agora você tem que, sempre que você for ler a palavra, você peça para Deus falar com você. Nós já oramos, eu oro com ele já há alguns anos, eu e a Carla, para que o Senhor opere o milagre do Evangelho na vida dele. Mas ele precisa estar ouvindo da palavra, porque essa fé que é dada vem pela palavra, ouvir pela pregação de Cristo. E nós também, nós precisamos da ação do Espírito Santo, porque se o Espírito de Deus não agir, de nada vale. Então nós dependemos da ação dele, e por isso vamos orar pedindo para que ele nos dirija, que ele fale por meio da palavra que ele mesmo inspirou. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de estarmos reunidos como igreja, em obediência à sua palavra, no primeiro dia da semana, o dia que nos lembra da ressurreição do teu Filho, para dar uma nova vida a todos aqueles que creem. E te pedimos, ó Santo Espírito, que nos dirija na tua palavra. Nós precisamos da ação tua, sobrenatural, para que possamos não somente compreender, mas crer e obedecer. Te pedimos que fale conosco, e nós sempre oramos na mediação de Jesus, porque é só por causa dele que o Senhor nos ouve. Amém. Marcos capítulo 1, nós vamos ver hoje os versos 29 a 45. E vocês estão aqui desde o início do texto do Evangelho, estudando aquilo que nós chamamos de estudo expositivo da palavra. E por que ele é importante? Porque Deus dirigiu os escritores, o autor é Deus, mas ele dirigiu os escritores para que o texto fosse colocado nessa sequência. Então, por isso é muito bom nós lermos e seguirmos essa sequência que foi dirigida pelo Espírito Santo. Não há nada de errado em nós trazermos, às vezes, um estudo que fale de um determinado assunto e nós pegarmos vários textos da Bíblia e que fundamentam aquele assunto. Por exemplo, falar de casamento, nós vamos pegar vários textos, mas o estudo expositivo, que é verso a verso, na sequência inspirada, é sempre muito importante e que deve ser a base para nós. E vocês então estão aí vendo o Evangelho de Marcos, ou João Marcos, que foi companheiro do apóstolo Pedro. Pedro vai falar que ele é filho dele, e é claro, filho na fé, como Paulo fala para Timóteo, ou seja, João Marcos provavelmente creu no Evangelho a partir do ministério e da pregação de Pedro. E é muito provável também que
ele escreve esse evangelho tendo como base, como fonte, o apóstolo Pedro. João Marcos também foi cooperador de Paulo, em parte, do seu ministério. Atos capítulo 12, verso 12, Atos 13, 5, Atos 15, 1 Pedro 5, 13, trazem esses dados que eu coloquei aqui. É interessante que João Marcos, e mesmo entre homens de Deus como eles tiveram uma desavença. Silas, Paulo e João Marcos e Barnabé, e eles em um momento se separam. A Bíblia não fala especificamente do que aconteceu, mas Paulo critica João Marcos. E depois, no fim, como a igreja é composta de pecadores, né, e nós erramos, infelizmente ainda, depois Paulo vai dizer que ele foi muito importante para o seu ministério. Vocês já devem ter visto, Marcos escreve esse evangelho, provavelmente, nós não sabemos, né, datas específicas, entre os anos 60 e 65. E nós então vamos aqui, pela graça de Deus, encerrar o capítulo 1. Por que nós estudamos a Bíblia? Porque a Bíblia é a única base que nós temos para saber o que Deus tem para nós. É a nossa única regra de fé e prática, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura foi soprada por Deus. Homens pecadores, como eu citei, João Marcos, ele é um pecador. Mas quando ele escreve dirigido pelo Espírito, e o que ele escreve, então, não tem erro, não tem pecado. E é por isso, então, que nós devemos estudar a palavra, é por isso que nós devemos meditar na palavra de Deus, porque a única forma de nós ouvirmos Deus falar é por meio da Bíblia, a sua palavra. E aqui nessa passagem nós vamos ter alguns ensinos que são importantes para nós. Nós vamos ler todo o texto e depois procurar caminhar verso a verso e tentar compreendê-lo. Então, Marcos capítulo 1, os versos 29 até o verso 45. Eu vou usar a revista atualizada. Eu vi que vocês têm ali as Bíblias na linguagem NVI, mas eu vou usar a revista e atualizada, tá bom? Diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Jesus, né? Passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Aqui também é o Senhor Jesus. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Se nós pudéssemos dar um título para essa mensagem, é: para que Jesus veio? Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo.
No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então aqui, há muitos relatos aqui, só na primeira leitura nós podemos ver que aqui não é tudo acontece em um momento, em algumas horas, mas até em um intervalo maior de tempo. E nós vamos então tentar compreender o que a palavra de Deus nos ensina. Versículos 29 a 31. E aqui fala da cura da sogra de Pedro. Saindo eles da sinagoga, foram com Tião e João, ou Tiago e João, não tem nenhum Tião na Bíblia, né? Com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. E aqui a gente vê que eles saem da sinagoga, né? E era um local onde muitas vezes Jesus e depois os apóstolos iam pregar. Talvez fosse uma primeira porta de acesso, como eles eram judeus, eles iam pregar nas sinagogas. As sinagogas eram lugares ou locais de ensino entre os judeus. Por que surgiram as sinagogas? Porque no ano 586 a.C., o templo inicialmente era o único lugar de ensino, de adoração e de culto a Deus. Na época de Jesus, ele havia sido novamente reerguido. Mas no ano 586 ele foi totalmente destruído antes de Cristo. E aí então o povo, os judeus, foram dispersos. Para que eles pudessem então manter a sua identidade, eles construíam sinagogas. E as sinagogas foram construídas em várias cidades em torno de Israel, em outros países. E em Jerusalém, como o templo havia sido destruído, então também havia ali a sinagoga em Cafarnaum, que é a cidade onde eles estavam. Não havia mais o altar, não havia mais sacrifícios, nem o culto. As sinagogas, então, elas tinham esse propósito. Novamente, isso foi no ano 586 a.C. Depois, pela graça de Deus, o templo foi reconstruído, e na época, quando eles estão, o que está acontecendo aqui, sim, havia o templo. Mas eles estão em Cafarnaum, não estão em Jerusalém. Então ali havia uma sinagoga. E no exílio, os judeus então começaram a se reunir nesses lugares. E o que eles faziam lá? Eles ouviam a lei, né, da palavra de Deus. Tanto que nós vamos ver Jesus fazendo isso algumas vezes. Ele chegava numa sinagoga, ele lia a Escritura, e o que era mais maravilhoso, ele falava assim: isso aqui está falando de mim. Né? Dele, o Messias. E aí quando ele falava disso, todo mundo estava ouvindo. Até o momento que ele falava disso, aí os judeus já queriam tirá-lo, assim como Paulo também aconteceu pregando em sinagogas. Era o local de se ensinar os filhos. Então as crianças aprendiam ali da palavra de Deus, em um local também para oração, para que eles se reuniam para orar.
E ali nós vemos que o Senhor estava ensinando. No versículo 22 desse mesmo evangelho, vai dizer que ele era alguém que ensinava como quem tem autoridade. É claro, ele é autor da palavra de Deus, né? Não como os escribas, mas Jesus estava ensinando, e o ensino de Jesus fascinava, mesmo os incrédulos, da sabedoria que ele tinha, e ele ensinava então com autoridade. Tiago e João, que está no texto aí, eram discípulos. Jesus começa a sua caminhada e pessoas começam a segui-los. Eles chamam alguns desses seguidores, que então, destes Tiago e João, seriam então tornados apóstolos. Vocês vão passar isso no Evangelho de Marcos mais à frente. Simão, o Simão que era um outro nome para Pedro, e André, os dois eram irmãos, pescadores, também eram discípulos. E o texto vai dizer que eles estão, lá no versículo 30, a sogra de Pedro achava-se acamada com febre. Não é interessante? Para mim é interessante, né? Porque a sogra de Pedro, podia ser a sogra de João, a sogra de Tiago, mas é de Pedro. Logo Pedro, que é dito o primeiro Papa, e que o catolicismo defende como o primeiro Papa. Bom, o primeiro Papa, que é um falso ensino, o primeiro Papa era casado. O sacerdote no catolicismo não pode se casar. É uma lei que eles estabeleceram, que inclusive é contrário à palavra de Deus. E estava lá então a sogra de Pedro doente, e ela estava com febre. O texto, a terminologia, e a gente tem um doutor aqui, a terminologia que daquela época, ainda que febre seja comum, né, o texto não se propõe a dizer o que ela tinha. Ela estava doente, mas para Jesus não importa se está doente ou se está morto. Se ele quiser, ele muda a realidade. Ele faz alguém que está doente, ele cura alguém e ele ressuscita mortos. Então, para ele não fazia a menor diferença. E então Jesus vai e cura aquela mulher, e ele faz ali então um milagre. Muitos hoje vão querer dizer que não existem milagres, é a linguagem figurada, ou eles não entendiam a medicina. Não, Jesus fez um milagre, aliás, ele fez vários outros, né? E por quê? E aqui é um primeiro ponto, né? Por que Jesus fazia milagres? Esse é um ponto que é muito importante nós entendermos, especialmente, sempre, né? Mas no nosso contexto. Eu, por exemplo, tenho pessoas na minha família que se dizem cristãs, evangélicas, e que o foco dela é só falar de cura. Por exemplo, se tem alguém doente, essa pessoa, por que ela está doente? Por que ela não é curada? Se ela tiver fé, ela vai ser curada. E a ênfase de um bom grupo dentro do meio pentecostal é de que Jesus veio para curar. Ele cura? Sim. Ele pode curar ainda hoje? Pode. Ele fez milagres, cura. A gente está vendo um aqui, né? E os evangelhos vão falar de vários outros, sim. Mas essa foi a razão primeira, fundamental para Cristo ter vindo? Não. Era para mostrar que ele era o Messias, o Cristo. Aquele que o povo, os judeus, deveriam esperar. Os sinais, os milagres de Jesus atestavam que Jesus era o Cristo. Era para evidenciar, porque ninguém tem o poder de fazer milagres a não ser Deus. Então, ele estava com seus sinais, ele fazia os milagres para mostrar que ele era o Messias que era esperado. Lá em João, no Evangelho de João, vamos ver lá, João capítulo 20, versos 30 a 31. João 20, 30 a 31. O texto vai dizer por que ele veio, né? E João está falando dos milagres de Jesus. Ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos
muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Veja, Marcos escreve o Evangelho e ele mostra alguns sinais. Mateus escreve e mostra outro. Lucas mostra, e João também. E João, no fim do Evangelho, ele vai dizer que os milagres que Jesus fez muitos outros milagres dos que estão descritos ali. Mas aí ele vai dizer qual é o propósito de Jesus ter feito os milagres. Verso 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Os milagres eles não têm um fim em si mesmos. Os milagres têm um objetivo, apontar para Cristo. E aí ele diz então, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então a razão central de Cristo ter vindo foi para que pessoas pudessem crer nele e crer ter vida. Muitos creram, Jesus vai falar, os evangelhos vão falar que muitos creram nele, mas não crer salvífico. Quando João está falando aqui é do crer para a salvação. E é só a gente pensar, qual que é a razão dos milagres? Por exemplo, Jesus faz os milagres, mas todas as pessoas da época de Jesus que receberam milagres, por exemplo, que foram ressuscitados, onde elas estão agora? Todas elas o quê? Morreram, né? Então, o milagre não é a razão, porque a pessoa, por mais que ela receba um milagre e ela seja curada, e nós podemos, inclusive, pedir isso no nosso tempo, aquela pessoa, mesmo que Deus a cure, mesmo que Deus a ressuscite dos mortos, um dia ela vai morrer. Então, é só nós pensarmos, essa não é a razão primeira de Cristo ter vindo. Jesus não veio primariamente para fazer milagres, ainda que o novo nascimento, o crer no Evangelho, seja um milagre. Não milagres como curas. Jesus não veio para trazer prosperidade. Deus pode abençoar financeiramente? É claro que pode. Ele faz? É claro que sim. Deus é contra a riqueza? Não. Mas o objetivo pelo qual Jesus veio não foi esse. Jesus não veio para trazer saúde, não veio para trazer benefícios financeiros. E hoje grande parte do evangelicalismo que nós vemos, infelizmente, enfatiza isso. Ele pode fazer? Sim, pode. Ele não promete para ninguém que ele vai fazer isso. Ele não promete que vai curar todos os filhos de Deus. Ele não promete que todos os filhos de Deus terão bênçãos financeiras. Ele veio para que salvasse pessoas. Veja, a palavra fala que a fama, e nós vemos aqui no texto, e em outros textos do Evangelho, a fama de Jesus era tão grande em Israel que todo mundo sabia o que ele fazia. Todo mundo ficou sabendo de milagres que ele fazia. Mas a maioria dos judeus creram? Não, a minoria, uma minoria das minorias que creu verdadeiramente em Jesus, como João diz aqui. Ele mesmo vai dizer que fez aqui outros milagres, Marcos vai falar. Olha lá no versículo 32, os versículos 32 a 34 de Marcos. Marcos capítulo 1, versos 32 a 34. Aqui, gente, nós vimos a cura da sogra de Pedro e agora ele vai fazer outros milagres. À tarde, verso 32. Ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, e também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Enfermos e endemoniados. Quando Jesus cura alguém sobrenaturalmente, evidencia que ele é Deus. Quando ele expulsa demônios, também é uma evidência de quem ele é. Ele é Deus. Só Deus tem o poder de curar sobrenaturalmente. Só Deus tem o poder contra os demônios. É outra coisa que a gente volta e meia está
existe aí a ideia de batalha espiritual, de como você pode vencer as realidades espirituais só por meio do Evangelho, só crendo no Evangelho. Jesus então mostra o seu poder sobre doenças e demônios. O texto diz que ele curou doentes, verso 34, e expulsou demônios. O que são demônios? O que eram demônios, né? Demônios foram inicialmente anjos criados bons por Deus, mas que um momento em que nós não sabemos, a Bíblia não diz, eles se rebelam contra Deus. Eles e o principal deles, o diabo, o Satanás, se rebelam contra Deus. E aí então eles passam a ser chamados de demônios. E eles são seres espirituais. Nós não os vemos, mas eles existem. São espíritos caídos e que poderiam, no momento quando Jesus está nessa realidade aqui, eles poderiam possuir pessoas. Nós não entendemos como isso se dá, mas isso é possível ainda hoje, né? É claro que quando Jesus vem, e é por isso que nós vemos muitas manifestações nos evangelhos, há uma realidade espiritual ali, onde as hostes malignas estão se opondo a Jesus. Por quê? Porque eles sabem quem ele é. O texto diz aqui, fascinante, né? Os demônios sabem quem Jesus é, mas a maioria das pessoas não. Os demônios, eles sabem quem ele é, eles o rejeitam, eles não podem ser salvos, mas eles sabem quem é. Outra, eles não somente sabem, eles temem, que a grande maioria das pessoas sequer teme, né? Então esses demônios que Jesus expulsava estavam em pessoas, né? E Jesus as libertava pelo poder que ele tinha, o Filho de Deus. O texto diz ali, eles são na cidade de Cafarnaum. Toda cidade está à porta, é óbvio, né? Aqui é uma hipérbole, mas tinha muita gente ali na porta daquela casa. E aí o texto diz, olha, ele curou muitos doentes de toda a enfermidade, expeliu os demônios, expulsou os demônios, e não permitindo que falassem, pois eles sabiam quem ele era. Eles tinham plena consciência de quem Jesus era. O diabo e os demônios sabem quem é Jesus. E é por isso, então, e alguns irmãos entendem, por isso que naquele momento, não que não haja hoje, né? Alguns entendem há irmãos que entendem que manifestações demoníacas só ocorreram no início da igreja. Nós entendemos que isso pode acontecer hoje ainda. Mas, naquele momento havia grande intensidade, porque Jesus estava sobre a terra. E aqui o texto, alguns textos que falam, há vários textos, eu peguei alguns aqui, que falam como eles conhecem e sabem. Tiago, capítulo 2, versículo 19, o Alexandre está estudando lá, e olha que interessante, né? Tiago está falando assim, vocês creem em Deus? Creem no sentido de acreditar, não crer salvificamente, né? Creem, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Você pode perguntar para muitas pessoas que você conhece, você acredita em Deus? Eu acredito e tal. Mas na vida daquela pessoa não faz a menor diferença. A pessoa acredita em Deus, mas Deus não faz parte da vida dela. E aí então Tiago, olha o que Tiago diz em relação a pessoas que não temem a Deus. Sabem que ele existe, mas não temem. Mas olha o que o Tiago diz sobre demônios. Tiago 2,19. Crês que Deus é um só? Você acredita em Deus? Sim, acredito. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, só crer do jeito que você está dizendo que crê, eu acredito em Deus, mas não crer nele como Salvador e Senhor, não crer no Evangelho, não traz nenhum benefício, porque os demônios creem dessa forma e não o conhecem. Atos capítulo 19, versículo 15, esse texto é fascinante, né?
porque Paulo também expulsava demônios. E aí eles estão lá numa região, e os judeus que querem então expulsar um possesso lá, e aí, tinha inclusive diz que tinha uma legião ali, né? A gente não consegue entender, né? Havia mais de um demônio numa pessoa. Como é que isso funciona? A gente não sabe, né? Mas a Bíblia diz que acontece. E aí então eles vão dizer, nós vamos expulsar você em nome de Jesus, de quem Paulo diz, quem Paulo prega. Eles não criam em Jesus. Mas eles acham assim, bom, se eu falar em nome de Jesus, como o Paulo faz e os demônios são, ele vai sair. E aí então, quer dizer, eles não creem em Cristo. Vamos fazer de Jesus essa palavra um amuleto. É mesmo, sabe quando muitas pessoas, aliás, a gente precisa aprender isso, né? Ai meu Deus! Quando você fala ai meu Deus como uma expressão qualquer, isso é usar o nome de Deus em vão, isso é pecado. Ah meu Deus, se Deus quiser, a pessoa, se Deus quiser, ela poderia falar, tomara que dê. Então, tomara que dê é a mesma coisa de se Deus quiser. Essas pessoas, ela está usando o nome de Deus em vão. E aí, então, aqueles homens falam, vamos usar o nome de Jesus aí para ver se a gente expulsa o demônio. E aí o demônio vai responder para ele. Atos capítulo 16, verso 16 e 17. E aí o verso diz assim, estes homens são servos... Atos 19, 15, eu estou confundindo aqui. Atos 19, 15. Quando ele vai tentar expulsar o demônio diz para ele, Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é, mas e vós, quem sois? E aí os demônios pegam e batem, dão uma surra no cara que tentou. Quer dizer, os demônios estão dizendo assim, eu sei quem é Jesus. Eu sei. E eu não posso contra Paulo. Porque Paulo crê em Jesus que tem poder sobre mim, então ele também não pode. Mas você não crê, então, e dá uma surra neles. Então, o nome de Jesus não é um amuleto, né? E os demônios sabem quem ele é. E aí então, o texto, Atos 16, versos 16 a 17, ali tem uma adivinha. E ela dava, inclusive, lucro para os caras que a contrataram. Ela ela tinha sinais, isso, malignos, ela estava possessa, e ela tinha o poder de adivinhar, nós não entendemos como isso se dá, né? Mas, quando aqueles homens, e dentre eles Paulo, estavam passando lá, os demônios que estão reconhecem que eles são. Atos 16, versos 16 e 17 diz assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Ou seja, os demônios sabem quem eles são. Os demônios sabem quem é Jesus e sabem quem são aqueles que creem de verdade em Jesus. Agora, o que mais me impressiona e entristece, né, é que a esmagadora maioria dos judeus rejeitaram Jesus. Os demônios sabem quem ele é, mas os homens judeus que viram que tudo que Jesus fez, rejeitaram, a ponto de gritarem, crucificam. A mesma multidão que recebeu Jesus na entrada de Jerusalém, com as folhas de palmeira, né? Bendito aquele que vem, depois vão dizer, crucificam. Crucificam. Eles nunca creram verdadeiramente. Jesus vai dizer que o mundo, os homens o odeiam. Os demônios temem, mas o mundo, o homem natural, odeia o Evangelho. É muito sério isso. Demônios temem mais a Deus do que o homem. Isso não é impressionante? De volta lá para os versículos 35 até o versículo 39. E aí acontece um outro episódio. Provavelmente no dia seguinte, e foi um dia de bastante trabalho para Jesus, e aí no dia seguinte, o texto diz que ele vai se retirar para orar. Versos 35 a 39. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali,
pois é para isso que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus, então, ele teve um dia de trabalho, foi dormir, ele era homem, Deus homem, ele descansava, né? E aí então, mas ele não deixa de ter um tempo com o Pai. De madrugada, ele vai orar. A Bíblia não estabelece qual é o melhor orar. Tem gente, não, eu vou orar de manhã porque é mais espiritual. Não. Mas não importa o momento que nós oremos. Mas, como princípio, porque nós vemos isso várias vezes, o Salmo diz, pela manhã te buscarei, né? De madrugada eu vou me achegar. Por quê? Porque é o momento, normalmente, onde você não fez nada ainda, onde está silêncio e onde você pode, pela graça de Deus, ter sua mente nas coisas do Senhor e tentar buscar um relacionamento mais íntimo com o Senhor. É claro que nós sabemos, pelo menos para mim, né? Não sei se para vocês é diferente, mesmo de manhã, quando eu acordo e vou ler a palavra e orar, a minha mente ela tenta sair, ela começa a ir para um monte de lugar, né? De um monte de coisas que tem que fazer, ao passo que a gente deveria, Senhor, agora eu quero falar com o Senhor, eu quero conversar. Orar é conversar com o Senhor. Orar não é rezar. Ontem eu fui no aniversário e aí a menina era católica e tal, e aí chamou um rapaz lá que era evangélico, né? E aí ele vai fazer uma oração. Aí ele falou, então, mas vamos todos levantar e vamos fazer a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma reza, ou oração do Senhor. Não é assim, se todo mundo falar com força, alguma coisa vai acontecer. Time de futebol é assim, eles vão entrar no jogo, ele comanda, Pai Nosso que estás no céu. Como se aquilo lá fosse uma reza que vai mudar algo. Não, aquilo não é uma reza, orar é falar com Deus. Quando Jesus nos orienta a oração do Senhor, Ele tá nos dirigindo e nos dando passos para que nós falemos com Deus, conversemos com o Senhor. E Jesus então, ele vai em um lugar deserto, o texto diz. Para nós, eu não sei, então, é impressionante, né, como a gente consegue distorcer as coisas. Muita gente que vai para o monte orar. Não tem nada a ver você ir para o monte orar. Não é um monte que é lugar espiritual, né? É porque naquele momento Jesus era o Senhor que não tinha onde reclinar a cabeça, né? Mas ele fala para nós onde que deve ir. Vai no seu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto. Né? O que o texto está ensinando para nós é que nós devemos ter esse tempo a sós com o Senhor, falar com Ele, conversar com Ele. E ele orava, então essa conversa com Deus. Agora, é muito importante que Deus só vai ouvir você e eu, se você e eu crermos no Evangelho. Se você não crer no Evangelho, você pode orar o dia inteiro. Se você não tem convicção de que você nasceu em pecado, que você comete os seus inúmeros pecados porque você nasceu em pecado, e que você não pode agradar a Deus pelo que você faz ou deixa de fazer, vir aqui não vai mudar você no sentido de vir para esse ambiente. O que nós esperamos é que, vindo aqui, você vai ouvir do Evangelho, e o Evangelho pode mudar você. Você precisa reconhecer que é um pecador, que não pode mudar o seu estado diante de Deus, e que nesse estado está separado de Deus. Separado de Deus, Deus não tem comunhão com você. Mas a Bíblia diz que Deus, mesmo nós sendo quem somos, pecadores, desde que nascemos e tendo cometido os inúmeros pecados que eu e vocês cometemos, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus. Ele deu. Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Ele amou tanto o mundo, pessoas do mundo, que deu graça. E aí então, você e eu precisamos crer em Cristo. Nós precisamos crer no que Cristo fez. Ele veio pregar, não. Ele veio pregar o quê? O Evangelho. E é o que Ele fez. E o que é o Evangelho? Quando Jesus, na cruz, há 2000 anos, morreu por pecadores. A Bíblia diz que o sangue que Ele derramou purifica pecadores, os nossos pecados. E na sua morte, que Ele morre por nós e nos faz morrer, Ele então
dá para nós, na sua ressurreição, uma nova vida. Aqueles que creem no Evangelho, pela ação do Espírito, se arrependem. E esses que creem, e somente esses que creem no Evangelho, é que então podem orar de verdade. Caso contrário, é a reza antes do jogo, é a reza na festa. A gente estava lá, as pessoas não rezando, elas sabem decor, elas não creem naquilo, elas não acreditam naquilo, elas estão rezando como se aquilo pudesse mudar qualquer coisa. Não, não é confissão positiva. Orar, só pode orar aquele que creu no Evangelho. E eu espero que cada um de vocês aqui tenha convicção absoluta do Evangelho. Agora, outra coisa que isso me impressiona também. Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Por que ele precisava orar? Por que ele precisava se retirar para orar? Bom, ele está fazendo porque ele precisava dessa comunhão. Mas ele nunca deixou de ter essa comunhão com o Pai, a não ser na cruz, nos momentos da morte dele por causa dos nossos pecados. É óbvio que Marcos está trazendo isso aqui para nos ensinar que se Jesus, sendo Deus, homem, Deus, impecável, precisava desse momento, como nós que somos pecadores, não vamos precisar, nós precisamos desse tempo. E é por isso que um dos meios da graça é orar, ter todo dia um tempo a sós com o Senhor, onde você vai lá no exemplo de Jesus, fecha o seu quarto, fala com ele, Senhor, abre o seu coração. A oração do Senhor, que ele nos ensina, é um norte. Se você pegar a oração, ele vai tratar de vários aspectos. Por exemplo, perdoa as minhas dívidas. Eu falando do pecado, perdoa os meus pecados. Senhor, eu não consigo vencer a minha tentação. Não me deixa, Senhor, cair em tentação. Senhor, me dá alegria para tudo que o Senhor tem dado, o pão nosso de cada dia. Senhor, é o Senhor que me dá hoje. Não sou eu pela força do meu braço. Me dá gratidão ao Senhor. E orar é falar com Ele. Nós podemos orar o Pai Nosso? Claro que sim. Ou a oração do Senhor, desde que a gente medite naquilo. Cada expressão que a gente está falando, a gente medite naquilo. Agora, nós podemos orar com as nossas palavras. Não tem, palavra bonita. Às vezes a gente está em um grupo e os irmãos, eu tenho vergonha de orar. Vergonha de orar como? Por que sem vergonha de orar? Você não creu em Cristo? Então, você fala com Ele? Eu falo. Então fala do jeito que você fala com Ele. A sós e num grupo. Né? Pedro vai então, aí o texto continua, né? Pedro vai atrás de Jesus, né? Devia estar orando Pedro, né? Vai lá atrapalhar Jesus no seu momento. E aí ele diz, todos te buscam, Jesus. Por quê, né? Todo mundo queria ouvir a palavra, queria ouvir o Evangelho, queria se arrepender. É isso? Todos te buscam. Por que todo mundo estava buscando Jesus, irmãos? Porque Jesus curava doentes, expulsava demônios. Eles não queriam Jesus. Eles queriam o que Jesus poderia dar. E o evangelicalismo de hoje é exatamente a mesma coisa. Campanha disso. Culto de libertação. Libertação do quê? Da sua vida de pecado? Não, libertação da opressão, da prosperidade. Deus, de cura. As pessoas vão atrás de Jesus para receber o que Ele pode dar e não querem a Cristo. Por quê? Porque não há em nós capacidade de querer Jesus de verdade, a não ser que Ele opere o milagre do Evangelho. A gente quer as coisas que Ele pode dar. Então, está todo mundo te procurando, Jesus. Nós vimos aqui, tinha um monte de gente atrás de Jesus. Eu disse há pouco, né? Curar não foi a razão central de Cristo ter vindo ao mundo. Ele veio ao mundo com outra razão. E qual que é? Ele diz aí, no versículo 38.
Vamos lá, Jesus, porque tem um monte de gente buscando. Aí ele vai falar o quê? Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares. Ali ele tinha feito milagres, lembra? Ele tinha feito vários milagres em Cafarnaum. Então todo mundo está indo lá, vamos lá para o homem, para o curandeiro. Aí ele fala assim, vamos para outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu o quê? Pregue também ali. Mas ele não faz cura? Sim. Ele não expulsa demônios? Sim. Mas qual a razão central dele ter vindo? Pregar. Pregar o quê? O Evangelho. O Evangelho o quê? O que ele veio fazer na sua morte e ressurreição. Marcos capítulo 1, versículos 14 a 15. Vocês já leram esse texto quando vocês começaram. Vamos voltar lá? Marcos 1, 14 a 15. Olha o que Jesus veio pregar. Olha o que João Batista pregava. Olha o que Pedro pregava. Olha o que Paulo pregava. E olha o que Jesus, que é o que Paulo, Pedro, João Batista, de quem eles falavam. Olha o que Jesus disse. Marcos 1, 14 e 15. Ele veio pregar. Pregar o que, Jesus? Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. No que consiste o Evangelho, Jesus? Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O que é o Evangelho, Jesus? É o que eu vou fazer quando eu morrer e ressuscitar. E se vocês crerem no Evangelho e se arrependendo dos seus pecados, vocês serão salvos. Pode até não ser curado, pode até não ficar rico, ser próspero, mas vocês têm vida eterna, que é incomparável, né, com qualquer coisa que esse mundo possa dar. Para que Jesus veio? Para chamar pecadores ao arrependimento, para que eles pudessem crer no Evangelho. João, no seu Evangelho, vai dizer então, que lembra, então, temos aqui uma multidão. A multidão, e em todo lugar que Jesus ia, tinha uma multidão, de querendo um milagre, depois querendo comida, né? Pão, peixe, milagre. Mas há um momento em João capítulo 6, que Jesus então começa a falar do que ele veio fazer. Ele começa a falar de cruz. E aí ele começa a endurecer o discurso. O que a multidão que buscava Jesus e que Pedro falou faz? João capítulo 6, versículo 65. João 6, 65. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Mas como ir a ti, Jesus? Tem multidões te seguindo, mas não é esse seguir. Não é ir para querer ganhar alguma coisa e depois ir embora. Eu ganhei a minha cura, ganhei a minha prosperidade, beleza, tô bom, era isso que eu queria. Ninguém pode ir a Cristo para crer no Evangelho se o Pai não levar. E aí ele vai confirmar isso dizendo, olha o versículo 66, à vista do que Jesus disse, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Discípulo, nós temos que entender a palavra discípulo. Discípulo não é aquele que creu em Cristo. Alguém que creu em Cristo é um genuíno discípulo. A palavra discípulo é um seguidor. As multidões eram discípulos de Jesus, elas seguiam, mas não creram de verdade em Cristo. Então muitos desses o abandonaram à vista do que Jesus disse. E já não andavam mais com ele. E dali a pouco ele vai para quê? Para a cruz. Muitos desses que receberam bênçãos de Jesus falaram para que o Império Romano o crucificasse. Estes discípulos o abandonaram. Eles só queriam os benefícios. Esses que abandonaram nunca creram de verdade no Evangelho. Eram falsos discípulos. E quantos não são assim hoje? Quantos não são assim hoje no meio do evangelicalismo? Né? E aí então, nós terminamos versos 40 a 45, lá no capítulo 1. Jesus então vai curar um leproso.
versos 40 a 45, diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Aqui tem uma grande mensagem. Ninguém tocava em leproso. O leproso era considerado impuro, inclusive em termos de santificação. É uma prática que é estabelecida no Antigo Testamento. E Jesus então toca para mostrar que ele é o único que pode libertar, não só da lepra, a lepra física, mas a lepra, o pecado. Verso 42, nesse mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e disse-lhe: olhe, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus está curando Jesus era um judeu, ele está curando alguém que era um judeu, então havia essa prática no povo da antiga aliança. Isso não tem nada a ver conosco hoje, que somos gentios, mas ali então havia essa prática. E Jesus falou assim: não fala para ninguém, né? Mas imagina, né? Tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. Começou a falar para todo mundo o que Jesus tinha feito por ele, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Jesus continuou fazendo milagres. Por que as pessoas iam atrás dele? Porque por aquilo que ele podia dar, não a salvação, não o abandono dos pecados, não o arrependimento dos pecados, por isso que ninguém quer. Quer ser curado, receber benefícios para essa realidade. E então Jesus permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham até ele. Olha que aquele homem, nós não sabemos se ele foi alguém que creu no Evangelho, nós não sabemos, mas a maneira como ele se aproxima é muito diferente de muitos de hoje, né? Ele fala assim: se quiseres, se o Senhor quiser, ele sabia, ele entendia do poder dele. O Senhor pode me purificar. Hoje não, né? Hoje determina. Hoje, se você não for curado, faltou fé para você. Se você foi curado, fui eu, que foi o pastor que orei por você. Agora, se você não foi curado, a culpa é sua, que você não teve fé. Então, hoje tem determinando, exigindo. Eu já vi isso. Eu exijo os meus direitos diante de Deus. Não faça isso. Porque quando você exige os seus direitos, seu direito é a condenação. Mas existe hoje muitos dizendo que se você não creu, além da pessoa estar sofrendo com uma doença, seja lá o que for, há ainda o peso de um falso pregador que diz que Deus disse que ia curar todo mundo. Você tem que determinar, você tem que confessar. Não, não é assim que ele age. Se ele quiser, então nós podemos. Senhor, nós podemos te pedir por isso. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Mas nós nos submetemos à sua vontade, ainda que seja difícil. Jesus então cura de lepra, que era uma doença de pele. A lepra é um contexto muito maior do que do conceito hoje que existe da doença. Jesus adverte ele para que ele não fosse falar para os outros, né? Não diga nada a ninguém, talvez para não causar o alvoroço que aconteceu ali em torno de Jesus, talvez porque ainda tinha algumas vezes Jesus fazia milagres e dizia para não falar porque ainda não era o momento para que aquilo tomasse uma proporção como deveria, que era o momento da cruz. Mas ele faz essa advertência. E aí então ele diz para ele, mostra-te ao sacerdote. Por quê? Porque no Antigo Testamento, de acordo com Levítico, só o sacerdote poderia declarar aquele homem impuro e reintegrá-lo à comunidade, e então permitir que ele pudesse retornar ao culto no templo. Então Jesus o cura e vai atestar aquilo lá diante do sacerdote para que você possa então participar. Aquele homem, ele ficou tão feliz, né, que não obedeceu o que Jesus disse, ele foi falar para todo mundo. E então
por causa dos milagres, as multidões iam atrás de Jesus. Quantas pessoas nós vemos em Jerusalém esperando a vinda do Espírito Santo? 120 pessoas. Mas Jerusalém inteira sabia quem era Jesus, o que ele podia fazer. Não cria nele como Messias, mas Jerusalém, Israel inteiro, viu o que Jesus fazia. Mas a maioria não creu nele. O que a gente podia aplicar e aprender um pouco aqui, irmãos? Primeiro, né? Se o Senhor Jesus tinha o seu tempo a sós com o Pai, sendo Deus, santo, sem pecado, tempo a sós com o Pai para orar, e nós, irmãos, nós precisamos desse tempo. A nossa caminhada cristã não vem da nossa força de vontade, do meu esforço, da minha resiliência, não, vem de uma comunhão. Nessa comunhão, o poder do Evangelho vai se manifestar na minha vida. É o poder do Evangelho que vai me capacitar a andar em santidade. É o poder do Evangelho, inclusive, que vai me capacitar a assim que eu estabelecer um tempo para ter de oração com o Senhor, me dar disposição para não ser preguiçoso, para eu não justificar o meu pecado, para não ter tempo com Ele. Então, a partir de agora, Jesus, pode deixar. Todo dia de manhã eu vou acordar. Esquece, você não vai fazer. Mas, Senhor, a tua palavra está dizendo que o Senhor Jesus tinha um tempo, e eu preciso desse tempo. Senhor, pelo teu Espírito Santo, me capacita. E aí sim, eu vou dar passos práticos para aquilo. Eventualmente eu vou errar, mas eu vou clamar ao Senhor para que Ele me capacite. E aí, nesse processo de estarmos em oração, conversando com Ele, Ele vai moldando o caráter de Cristo em nós. Outra coisa, em relação à cura, nós podemos pedir, mas Deus pode não fazer. Nós podemos orar a Ele e pedir, Senhor, nós temos um desejo de que o Senhor faça esse milagre, mas Ele é soberano, e às vezes os caminhos dele não são os nossos, às vezes Ele não vai fazer, e Ele quer que nós o amemos e nos submetamos a Ele, independentemente da situação que Ele está vivendo, e há muitas difíceis, a gente sabe. Preguemos o Evangelho. Estava falando com o Romo, de alguém que pegou um texto da palavra e perguntou, mas isso aqui? Muitas vezes as pessoas vêm com dúvidas, elas não querem saber, não estou falando que era o caso. Elas perguntam por perguntar. Se aquela pessoa não crê no Evangelho, você, o que diz? Esse negócio aqui da Bíblia, o que ela está falando aqui? O texto, se você souber responder de maneira assim, esse texto está falando disso aqui, assim, assim. Mas sabe qual que é o ponto central da Bíblia? É falar que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador, que é Cristo. Você pode responder qualquer assunto, mas aponte sempre para o Evangelho, porque é só pelo poder do Evangelho que aquela pessoa vai ter compreensão, poder compreender aquele texto que ela perguntou, ou vai ter o poder, a chance de obedecer o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, eu vou falar para você, ora, vai lá orar. Se você não crê no Evangelho, você não pode orar. E não pode fazer mais nada que agrade a Deus. Então, que o Senhor, que nós não percamos a oportunidade de falar do Evangelho, porque foi para isso que Jesus veio. Se Jesus veio para pregar o Evangelho, nós também. Verdade? Que o Senhor abençoe, nos capacite em sua graça a obedecer, a meditar nestas verdades. Amém? Vamos orar? Pai, nós, de maneira muito imperfeita, expusemos a Tua palavra e Te damos graças porque o Senhor não depende da eloquência de quem quer que seja para agir. O Senhor age por meio da Tua palavra. Eu Te peço que o Senhor faça isso no nosso meio. Para nós que temos crido pela Sua graça no Evangelho, leva-nos a Te buscar em oração, a falar do Evangelho para aquelas pessoas que estão à nossa volta, a reconhecer o Teu governo em todas as áreas da nossa vida, até aquelas que a gente, muitas que nós não entendemos, nos submetamos ao Senhor. E Pai, aqueles que aqui estão, que não tiveram a revelação do Evangelho, ninguém pode ir a Ti, Senhor Jesus, se o Pai não conduzir.
como nós não sabemos quem são, eu te peço, Senhor, que todos que estão aqui estejam entre estes que o Senhor Deus, Pai, conduzirá a Cristo. Nós oramos em nome dele. Amém. Deus abençoe, irmãos.